Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Mundo da Cidadania Portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre homologação de divórcio. O que é, quando fazer, o que fazer, por que fazer, quanto custa e muito mais. Então, o que é homologação de divórcio no âmbito da nacionalidade portuguesa, no mundo da cidadania portuguesa? Nada mais é do que você pegar tudo que você fez no Brasil e trazer aqui para Portugal. Pegar toda a sua sentença, trazer para Portugal e aqui vai ser revisado e confirmado em solo português, tá? Por um tribunal português. É exatamente pegar o processo daí e trazer para cá. Por quê, gente? Porque um português tem como obrigação deixar o seu estado civil atualizado. Então, quando você faz a cidadania portuguesa, você nasce aqui em Portugal, lembra? Quando você fez a cidadania portuguesa, ou se você ainda não fez, vai fazer, você vai, dependendo da que você fizer, se for originária, você vai nascer aqui em Portugal. Se você casou no estrangeiro, você tem que casar aqui em Portugal. E se você divorciou no estrangeiro, você tem que divorciar aqui em Portugal. E se seu filho nasceu no estrangeiro, você tem que trazer o nascimento dele pra cá. Ele também tem que nascer aqui em Portugal. E assim, gente, sucessivamente, ok? E por que você tem que fazer a homologação do seu divórcio? Qual é o caso que você vai ser obrigado ou obrigada a fazer essa homologação? Bora lá que eu vou explicar pra vocês. Então, vamos supor que você casou, divorciou e depois casou novamente, tá? Então, o que você vai fazer? Se você quiser passar a cidadania para esse cônjuge atual, você vai ter que fazer todo o seu histórico civil aí do Brasil aqui em Portugal, trazer para Portugal, lembra? Então, você vai ter que transcrever o primeiro casamento aqui em Portugal, homologar o seu divórcio, avisando Portugal que você divorciou desse primeiro cônjuge e depois casou com outra pessoa. E aí você vai transcrever o segundo casamento. E assim o seu cônjuge atual vai ter direito à cidadania portuguesa por casamento. Por isso que nesse caso é obrigatório fazer a homologação do divórcio. O segundo caso que eu vou explicar agora, gente, em alguns casos não é obrigatória a homologação do divórcio, em alguns casos. E como eu sei que é ou não é? Avaliando toda a documentação e avaliando todo o caso. Aí tem casos que a gente consegue fazer direto sem homologação do divórcio, mas tem caso que vai ser obrigatório. Então tudo é uma questão de análise de documento e do seu caso, beleza? Então vamos supor que você casou, divorciou e casou. E teve um filho no primeiro casamento e um filho no segundo casamento. E é óbvio que você vai querer passar a cidadania portuguesa para os seus filhos, certo? Então o que acontece? O primeiro filho do primeiro casamento é fácil. Você vai lá, faz transcrição do casamento e passa a cidadania para o seu filho. Poli, mas eu divorciei. Mas mesmo assim você faz a transcrição do seu casamento, ok? Aí depois, para passar para o segundo filho no seu segundo casamento, aí sim você tem que fazer a homologação de acordo com esse caso específico. Lembrando que tem casos que não vai ser necessária a homologação do divórcio, tá? Então você vai lá, faz a homologação do divórcio, depois transcreve o seu segundo casamento e assim passa a cidadania portuguesa para o segundo filho do segundo casamento, ok? E aonde que é feito esse processo de homologação do divórcio aqui em Portugal? No Tribunal de Justiça de Lisboa. E quem é que pode dar entrada no processo para você? Pode ser você mesmo? Não, não pode, tá? Você vai ter que obrigatoriamente contratar um advogado que esteja aqui em Portugal, inscrito na Ordem dos Advogados aqui de Portugal, para dar entrada na homologação de divórcio. Porque ele vai ser uma revisão de sentença e ele vai ser confirmado pelo Tribunal de Justiça aqui de Portugal. Então é por isso que precisa de um advogado, tá bom? E agora eu vou falar para vocês qual é a documentação que vocês têm que reunir para esse processo de homologação de divórcio aqui em Portugal, ok? Então bora lá. A sentença do divórcio na íntegra e a certidão de objeto e pé desse divórcio. Se você divorciou em cartório no Brasil, a escritura pública é válida, é só pegar a escritura pública, tá? Desse divórcio. O seu assento de nascimento português e a certidão de nascimento inteiro teor do seu ex-cônjuge. Documento de identificação seu e dele e a procuração do advogado. Se tiver mais algum documento, gente, que eu não coloquei aqui, pode ficar tranquilo que como vocês são obrigados a contratar um advogado, ele vai falar para vocês
toda a documentação que precisa ser usada para esse processo, beleza? Mas basicamente é isso aqui. Aí eu suponho que possa estar passando uma dúvida aí na cabeça de vocês, que é a seguinte: devo ou não devo apostilar os meus documentos? E a resposta é que sim, vocês devem apostilar. Nenhum documento do Brasil é válido aqui em Portugal sem apostilamento de raia, tá? Então apostilem todos os documentos para que não caia em exigência o seu processo e aí demore mais ainda e você tem que ir lá apostilar, mandar para cá, enfim. Mas o advogado vai te orientar, eu tenho certeza, se for um bom advogado, ele vai te orientar nesse quesito certinho, tá bom? Mas deixo aqui já avisado que toda a documentação do Brasil trazida para Portugal tem que estar apostilada pelo apostilamento de raia. E qual que é o prazo de conclusão dessa homologação do divórcio aqui em Portugal, né? E quanto que custa esse processo? Qual é o custo dele? Então, bora lá. Mais ou menos o prazo, mais ou menos em torno de 6 meses a 8 meses. 8 meses. Um bocadinho menos, um bocadinho mais, tá bom? Mas mais ou menos isso. E o valor que você vai pagar pro Tribunal de Justiça para esse processo é de 306 euros. É tabelado, tá, gente? 306 euros. Só que isso não tem nada a ver com os custos do advogado, dos honorários do advogado. É somente o custo do processo que você paga para o Tribunal de Justiça aqui de Portugal, ok? Agora, as custas do advogado, né, em questão de honorários de advogados, é difícil eu falar pra vocês, né, gente, porque assim, eu não tenho certeza do valor fixo, não tem um valor fixo, na verdade, né, principalmente, né, gente, porque aqui é obrigatório vocês contratar um advogado pra fazer homologação. Então, como é um ato obrigatório, eles puxam um pouquinho no preço, porque ou você faz a homologação do seu divórcio, ou você não faz, entende? Então, assim, eu tava fazendo as minhas pesquisas e é mais ou menos ali em torno de 350 a 450, o que alguns cobram, e outros já cobram de 600 a 750 euros, gente. É bem salgado. Então, assim, vale uma boa pesquisa, tá? Mas cuidado, porque às vezes vocês vão no barato e o barato sai caro. Então, tentem contratar um advogado com preço bom, mas que seja de confiança, beleza? Aí você fala assim, 6 a 8 meses é um tempo considerável, eu vou fazer o seguinte, porque eu sou esperto. Antes de fazer minha cidadania portuguesa, já vou fazer a homologação do meu divórcio em Portugal, porque daí tá tudo bem, tá tudo bom, já vai correndo isso lá, e aí eu vou fazendo as coisas que precisa fazer a cidadania aqui, e os dois correm em paralelo. Né, Polly? Olha que legal, boa ideia, né? Não é uma boa ideia. Você não vai conseguir fazer isso. Eu vou te explicar por que agora. Gente, entendam uma coisa. Atos civis, existe uma cronologia, né? Você nasce, casa, você tem filho, você morre, né? Normalmente, né, na grande maioria é assim que funciona. Os atos civis cronológicos do Brasil têm que ser repetidos aqui em Portugal. Então, como é que você vai homologar um divórcio se você nem nasceu em Portugal, criatura? Você nem casou em Portugal. Então, a mesma coisa que aconteceu no Brasil, você repete aqui em Portugal, gente. Coloquem isso na cabeça de vocês que vai ficar muito fácil de entender tudo sobre o mundo da cidadania portuguesa, tá? A cidadania portuguesa é por fatos cronológicos, né? Você pega a cidadania do seu avô, do seu bisavô, que teve seu avô, que teve seu pai, que teve você. Não é um ato cronológico? O seu estado civil também é um ato cronológico. Você nasce, casa, tem filho e morre, beleza? Então, primeiro você nasce em Portugal, depois você casa em Portugal e só depois, criatura, você vai divorciar em Portugal. Então, não coloque a carroça na frente dos bois. É assim que fala, né? O ditado, carroça tá atrás, boi tá na frente, não coloque a carroça na frente dos bois, beleza? Vamos fazer os atos cronológicos certinhos pra você não bater de cara, né, a cara na parede, chegar aqui no tribunal, até porque o advogado não vai aceitar isso, né, gente? O advogado que aceitar homologar um divórcio aqui sem você ter nascido aqui e casado aqui, pode suspeitar. E a última coisa que eu quero falar aqui é com as mulheres que adotaram o nome de casado, né, do marido, do ex-marido aí no Brasil. O que acontece, gente? Se vocês quiserem continuar com o nome de casada, né, do seu ex-marido... O que não faz muito sentido. Será que alguém gostaria de ficar com o nome do ex-marido, gente, sobrenome? Só se foi um divórcio amigável, né? Mas será? Bom, mas é melhor eu falar, né, porque vai que tem alguém, cada um no seu quadrado com as suas manias e pensamentos, né?
Então, caso você queira ficar com o seu nome de casada, você tem que se manifestar aqui no Tribunal de Justiça, tá? Você tem que falar, declarar que você quer ficar com seu nome de casada. Você tem que se manifestar, porque se tiver inexistência de manifestação sobre isso, eles vão colocar o nome de solteira, que é o nome que vai estar no seu assento português, tá bom? E aí você volta com o nome de solteira automaticamente. Então, nome de casada só fica se você se manifestar. Beleza? É bom eu falar, né? Porque vai que, né? Então é bom eu falar essas coisas. Então é isso, gente. Eu quis dar aqui uma explanada, né? Uma resumida no que é homologação de divórcio, até porque eu sei que tem gente que tem dúvidas sobre isso e também para que quando você contratar um advogado, faça sentido para você o que ele está falando. Porque se ele falar muito diferente do que eu passei aqui, pode saber que aí tem coisa, tá? Isso aqui que eu passei, gente, é o mínimo que o advogado tem que saber, tá bom? É assim, o mínimo do mínimo. Eu aqui não falei o beabá do processo, mas quem você contratar como advogado para fazer essa homologação vai saber disso e muito mais, beleza? E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui embaixo que eu respondo para vocês, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!